Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o quê? Bloco de tempo, alta produtividade. Então, quem está assistindo a gente, vai ser uma aula bem interessante, a gente vai ter bastante conteúdo para compartilhar. Então, seja bem-vindo. Olha só, essa ferramenta é extremamente importante porque ela resolve um dos problemas que a gente já conversou na aula anterior, né, de procrastinação. O que eu sempre costumo colocar é assim, ó. Por exemplo, essa aula está sendo gravada porque nós travamos uma agenda para que a gente preparasse esse material. As reuniões da consultoria acontecem toda semana, quem é nosso cliente aí sabe, ou um treinamento ou uma palestra, porque nós travamos uma agenda, um horário para que aquilo acontecesse. E aí, quando a gente fala, e aí a gente sempre traz isso para os clientes. Nós já comentamos também num outro momento, em uma aula anterior, sobre a questão da prospecção. Dentro das tarefas, dentro do bloco de tempo, vai ter a prospecção, vai ter tarefas que eu gosto mais de fazer e vão ter as tarefas que eu não curto fazer, mas que são importantes serem feitas. E aí, quando eu entendo que ao longo do meu dia eu não posso dizer, olha, Pamela, hoje eu não prospectei, mas é porque eu caprichei no follow-up. Eu não posso ter isso, porque eu estou trazendo uma desculpa, uma justificativa, eu fiz algo muito importante e eu deixei de fazer algo muito importante. É como se eu fizesse 100 prospecções e tivesse 100 negociações perdidas no funil. É um esforço que foi embora, né? Então eu acho que quando a gente fala de bloco de tempo, a gente consegue proteger e garantir a execução de que tudo aquilo que é importante ser feito, a gente faça diariamente. Tá, legal. Nada mais é do que uma organização prévia, né? Para não ter dor de cabeça no futuro, de forma mais resumida possível. Para o pessoal entender, pessoal que está assistindo a gente, vamos compartilhar aquela imagem, porque a gente consegue ver exatamente o que é, né? Como é que funciona essa ideia de bloco de tempo, né? Como assim bloco de tempo? O que é isso? Então, vocês estão vendo aí na tela, ó, como é que é a rotina de um vendedor que não usa bloco de tempo, não tem uma rotina organizada por bloco de tempo no lado esquerdo, né? E do lado direito a rotina de um vendedor que já usa, né? Já tem essa organização, que é uma rotina mais produtiva. A gente está falando de alta produtividade. Então olha só a dinâmica, né? E isso é recorrente, é extremamente normal. Você vê um vendedor, ele chega de manhã, ele sabe que ele tem uma reunião, só que antes da reunião, como ele não se planejou, como ele não usa essa ferramenta, ele para dar uma olhada nas redes sociais, dá uma olhada no WhatsApp, vai lá no cafezinho, ou seja, ele está esperando a reunião acontecer. Então, se você olhar essa imagem, você vai ver o dia inteiro dele é assim, né? E tem um ponto importante que é assim, ó. Às vezes a gente escuta muito isso, né? Mas é que meu dia é muito dinâmico, não tem como. Na verdade, o dia dele é uma bagunça, uma zona. E aí a gente coloca assim: isso aqui, pessoal, não é para engessar. Essa imagem que a gente colocou ali sobre que representaria uma rotina produtiva, não é para engessar. Muito pelo contrário, é para que a gente tenha um dia de alta produtividade fazendo tudo aquilo que é importante fazer. Aqui estamos olhando tarefas de um vendedor. A gente está olhando tarefa aqui pensando na operação. Aí a gente pega um gestor comercial, a gente pega um gestor de marketing. Isso aqui se aplica para todo e qualquer profissional. Eu vou garantir que tudo aquilo que eu preciso fazer dentro da minha função, dentro da expectativa que a empresa tem comigo, dentro do que eu preciso fazer para gerar resultado, está aqui dentro. Nós precisamos organizar. A burocracia, ela tem a sua burocracia natural. A gente não pode burocratizar a burocracia. Isso é uma coisa que eu ouvi de um cliente e eu acho que faz muito sentido. Existem sim travas de agenda que a gente precisa fazer. Vai precisar sim a gente ter uma escala ali de tempo. Mas isso não quer dizer que a gente vai se tornar inflexível, né? E o grande benefício é exatamente esse. Por exemplo, se você olhar para a imagem do lado esquerdo ali, né? Você vai ter lá, sei lá, se você contar ali, ó, deve ter umas 5, 6 ligações e uns 10 e-mails que a pessoa enviou. Quando você organiza isso com bloco de tempo, você faz tudo isso que a pessoa faz num dia, você faz num bloco de tempo. E não significa que você não vai ter pausa. Então quer dizer que agora vai ser tudo robotizado. Não. Você vai planejar, inclusive, as pausas, né? Eu acho que o principal ponto é o seguinte, é você proteger esse bloco de tempo, né? Então, no momento que você estiver executando aquela atividade, né? Então, olha para o lado direito, olha como é que é feita a organização. Ó, das 8 às 8h30, você vai parar para organizar a atividade. É só um exemplo, tá? Organizar as atividades da tua agenda do dia. Das 8h30 às 9h, você vai aplicar as cadências de contato. Então, nesse período que você está dentro de um bloco de tempo executando, você não pode ser interrompido, que é aí que está a grande sacada, né? O segredo é você não ser interrompido, é você realmente focar naquilo que você precisa fazer. Quando chega às 9 horas da manhã que você terminou, aí você faz a tua pausa, não tem problema. É uma organização que você vai fazer, mas procurem trabalhar com essa ferramenta de bloco de tempo, que o benefício ele é gigantesco. Aí a gente está falando de produtividade de verdade, né? Que muita gente não consegue fazer. E aí a Pan comentou essa ideia assim, mas a minha rotina é muito dinâmica. Não tem problema, porque inclusive esses períodos é que eles são impossível de mais organizar dinâmicos, né? também, né?
dá para organizar. Por exemplo, mas como é que eu vou fazer as reuniões? Olha só, você pode separar um bloco maior de tempo para reservar para reunião, que pode ser reunião de qualificação, pode ser uma reunião de acompanhamento, uma reunião de negociação. Você pode ter momentos da sua semana reservado para isso. Então, essa ideia de minha rotina é dinâmica, dá para organizar também, não tem problema nenhum. Esse modelo de rotina também é totalmente flexível, né? Então, essa é apenas uma ideia que a gente coloca. Exato. A gente sabe que, tipo, tem a parte humana, né, também. Então, por exemplo, eu rendo muito mais de manhã. Pro final da manhã ou pro início da tarde, meio, final da tarde, eu deixo tarefas que são, entre aspas, um pouco mais tranquilas para fazer. Porque o meu foco, eu consigo ter um rendimento melhor de manhã. Isso é uma coisa minha, entendeu? Então, da mesma forma, você que está assistindo aí, você pode render mais no início da tarde, render mais no final da tarde, enfim. Esse é apenas um modelo de sugestão que a gente coloca, assim, para mostrar como que dá para organizar tudo que você quer fazer durante o dia com as pausas juntos, né? Então, que nem o Gustavo falou, não é robotizar o negócio. Você vai apenas se organizar. E isso vai te trazer um rendimento melhor, uma organização melhor, uma rotina de trabalho muito mais saudável, entendeu? Porque daí, muitas vezes, depois que você tem uma rotina aleatória e improdutiva, no final do dia ou daqui a alguns dias, você vai ficar se cobrando. Nossa, eu não fiz tal coisa, eu podia ter... Aquela sensação de, meu Deus, meu dia acabou, eu tô exausto e parece que eu não fiz nada. Exato. E eu fiz muita coisa, tipo, eu tô exausto, né? Mas a questão de uma rotina de trabalho saudável é assim, ó, eu tô cansada, mas o meu dia rendeu pra caramba, eu consegui dar o check Valeu a lá, pena, né? Consegui dar o check lá, deixar toda a minha agenda organizada, tudo que eu precisava fazer eu fiz. Essa questão do período de rendimento, eu acho que faz muito sentido, foi bem lembrado, porque eu gosto muito de dar aquele gasto que eu puder adiantar para o turno da manhã e na parte da tarde trazer aquelas tarefas que são mais tranquilas, assim. O Gustavo aqui é um exemplo diferente disso, né? O Gustavo fala que se ele pudesse trabalhar à tarde e à noite, sim, somente, né? Então, assim, isso é muito importante de se observar. Situações, né, para o pessoal entender. Exato, né? Exatamente. E a gente vai ter tarefas, por exemplo, qual é interessante a gente fazer um follow-up na segunda-feira no primeiro horário? Normalmente não, porque são momentos onde todos os empresários estão se organizando a sua semana com as suas equipes, na sua empresa, estão em reuniões. Então, assim, a gente tem que se ligar nesses detalhes também. Assim como nós temos dentro da empresa, os nossos clientes também possuem, né? Exato. Mas acredito que a gente tenha conseguido explicar aí pro pessoal. Acho que ficou bem legal essa parte. Com certeza. Para fechar, assim, top 3 atividades que um vendedor tem que executar. Porque, beleza, entendemos que bloco de tempo é importante, como é que dá para organizar. Agora, assim, o que fazer nesses blocos de tempo, né? Eu digo uma. Será que tu vai falar as 3 que eu tô pensando? Não sei. Mas uma, com certeza, prospecção. Essa aí não pode faltar na rotina de um vendedor, que senão o cara não vende, tá? Prospecção tem que fazer. As atividades que a gente tem que reservar para as reuniões de qualificação, reunião de negociação, então tem que reservar um espaço para isso. E a alimentação de CRM, que é uma das atividades de suporte, mas ela tem que acontecer porque senão você não se organiza. Eu iria bem nessa linha. Qualificação, prospecção, follow-up. Aí... aqui quando eu falo de follow, eu já falo do CRM, mas aí o Gu tá detalhando melhor ainda para enfatizar. São os principais pilares do dia de uma pessoa que atua dentro do comercial. Depois vem o desdobramento disso, né? Mas eu acho que é por aí. É isso então, pessoal? É isso aí. Fechou. Então, gente, espero que a gente tenha explicado bem, espero que você tenha entendido a ideia, né, por trás dessa grande ferramenta. E quando a gente fala grande ferramenta, tenha certeza de que os vendedores de alto desempenho, eles se organizam dessa maneira. Isso aqui não é só para vendas, tá? Isso aqui é para a vida. Né? Todas as atividades que você for executar, se você conseguir encaixar em blocos de tempo. Então a gente encerra o módulo agora. Próximo módulo, mais conteúdo para vocês aí. Até lá. Obrigada, pessoal. Até mais. Fechou.